Novo texto da reforma da Previdência reduz para 40 anos prazo de contribuição para aposentadoria com 100% do benefício. Em entrevista exclusiva ao SBT, o presidente Michel Temer admite que tempo de contribuição pode ser menor para as mulheres do que para os homens. Sobre as delações da Odebrecht, Temer diz que o Brasil não pode parar. Há coisas importantíssimas no Brasil, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. O presidente diz que não teme eventual delação de Eduardo Cunha. Justiça americana multa a Odebrecht em quase 8 bilhões de reais por corrupção em 12 países. Polícia suspeita que casal achado em hotel de luxo de São Paulo fez pacto para morrer. Torcedor jogado de arquibancada durante campeonato argentino sofre morte cerebral. Número de obesos sobe 60% no Brasil em 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Cerca de 2.300.000 professores das redes pública e privada passam a fazer parte do público-alvo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia investiga se um casal de jovens universitários encontrados baleados em um hotel de luxo de São Paulo fez um pacto de morte. Os dois namoravam havia 2 anos e depois de uma breve separação estavam reatando o relacionamento. E 2 tentativas de suicídio no Rio de Janeiro levaram a polícia a investigar um jogo chamado de Baleia Azul. Aí são crianças e adolescentes que estariam sendo incentivados a cumprir uma lista de tarefas que envolvem até tirar a própria vida. O governo e a Prefeitura de São Paulo reajustaram o preço dos bilhetes de integração entre ônibus, trens e metrô na capital e na região metropolitana. O aumento de 15% começou a ser sentido hoje na maior cidade do país. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo informou que apenas 25% dos usuários utilizam o bilhete integração e que, por isso, o impacto não seria grande. A ex-presidente da Coreia do Sul, que sofreu um impeachment, foi formalmente indiciada por abuso de poder e suborno. E ela pode pegar até prisão perpétua. Em visita ao país, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que acabou a política de paciência com a Coreia do Norte. Os enviados especiais Marcelo Torres e Claudenir Pulga viajaram à fronteira mais perigosa do mundo e mostram a tensão entre os 2 países. Veja a seguir a entrevista exclusiva com o presidente da República. Michel Temer admite possibilidade de mulher se aposentar com tempo de contribuição menor que o do homem. A gente volta já já. A Justiça cassou o mandato da prefeita de Araruama, na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Na semana passada, o SBT Brasil mostrou com exclusividade que, na verdade, quem governa a cidade é o marido dela, ex-prefeito, que está inelegível. Entramos em contato com a prefeitura de Araruama, mas ninguém quis se manifestar sobre a cassação. A Justiça dos Estados Unidos condenou a Odebrecht a pagar a maior multa da história do país para um caso estrangeiro de suborno. A construtora terá que desembolsar quase 8 bilhões de reais por subornar funcionários públicos de 12 países. O relatório da reforma da Previdência será apresentado amanhã na Câmara dos Deputados. O texto deve propor a mudança na idade mínima e a redução no tempo para aposentadoria integral. Em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar, o presidente Michel Temer disse que o país não pode parar com as delações da Odebrecht. E admitiu mudanças no texto da reforma da Previdência, entre elas a diminuição do tempo de contribuição para as mulheres. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. A meta do governo é imunizar 54 milhões de brasileiros. A obesidade atinge 1 em cada 5 brasileiros, segundo dados divulgados hoje
pelo Ministério da Saúde. Em 10 anos, a população obesa cresceu 60% no país. Em instantes, na segunda parte da entrevista, o presidente Michel Temer diz que reforma trabalhista vai proteger direitos. Morre torcedor empurrado de arquibancada durante jogo na Argentina. Você vai ver já já. O presidente Michel Temer afirmou em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar que é contra uma Assembleia Constituinte, mas que defende a reforma política. Temer diz que a reforma trabalhista servirá para gerar empregos. A íntegra da entrevista com o presidente Michel Temer você vê no site e no SBT Notícias. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.